pessoal, boa noite. Eu vou ficar de pé só para começar aqui, depois eu vou sentar, mais fácil de falar. Obrigado de estarem aqui. Tal. Sei que hoje em dia tanto compromisso, tanto evento, tanto programa que tem e a gente não consegue em tudo. E eu não consigo ir, né? Mas agradeço de coração cada uma de vocês que está aqui agora. Tá? A ideia hoje é fazer uma apresentação de um projeto que eu venho fazendo desde 2000. Ah não, deixa eu ter mais agradecimentos aqui. Agradecer a Anushka Lemos, que está aqui também. Tá? Ronaldo, que participou do livro. Tá? Agradecer nosso camarada Zequinha, que está aqui hoje, de coração. E o Thiago Levertov, que cedeu espaço aqui para a gente. Tá? Para fazer essa conversa hoje. Tá? A ideia é assim, que a gente faça de fato uma conversa, não seja uma palestra, uma apresentação, nem nada, e tenha espaço para todo mundo falar, perguntar e se envolver. Tá? Eu vou fazer uma apresentação, espero que seja rápido, um pouco do processo de trabalho e do livro, do projeto em si. E depois o Ronaldo também vai participar e a Anushka também vai participar. Tá? Bom, eu vou começar mostrando aqui o projeto. Sanai, você vai terminar aí, tranquilo. Pronto. Tá? Pode ir na primeira página, na capa ali. Tá? É anterior? Para só voltar tudo. Tá? Mais uma. Aí. Tá? Então esse é o nome do projeto, chamado Registros Geológicos 2021-2023. É um projeto que eu fiz, comecei a fotografar em 2020, aí parei, fiz um projeto, em 2021 retomei, tá? E foi fotografado 21, 22, 23, tá? E passei esse ano, desde lá, né, mas esse ano principalmente, organizando material e tal, para apresentar. É um projeto que tem, a realização dele tem o apoio da Fundação Cultural, né, também tem que ser dito aqui. Na última página ali depois vão aparecer os créditos da Lei Paulo Gustavo, né, Lei de Incentivo, que permitiu fazer esse projeto gráfico, fazer essa conversa, que vai estar sendo gravada pela Lídia, né, e vai estar disponível na internet. Tá? Bom, assim, como eu falei, esse projeto foi fotografado nesse período de 21 a 23. Assim. O nome da conversa pode parecer meio pretensiosa, né? No antropoceno, né? Assim, vou lá, adoro antropoceno. Tá? Assim, mas assim, já alerto assim, que não é uma tese de doutorado, não é uma tese acadêmica de história, de sociologia ou filosofia sobre o antropoceno. Até porque quando eu comecei a fazer esse projeto, isso não era uma questão presente, vou lá fotografar essa questão do antropoceno. Eu sempre digo que eu pelo menos fotografo para conhecer, né, e não para demonstrar ou apresentar uma tese que eu já tenho ali, ela pré-concebida. Né? E eu fui nesse período fotografando essa região, que é a região da Estrada da Ribeira. Pode ir passando as imagens daí, Samai, fazendo favor. Essa aqui é a Estrada da Ribeira. A Estrada da Ribeira vai de Curitiba até São Paulo, né? A antiga estrada de São Paulo antes de fazerem a BR. Mas esse pedaço que eu fotografei é um pedaço que vai do Trevo da Tuba, que é onde termina Curitiba, até o Maracanã, o Alto Maracanã, né? Que é onde começa uma área mais povoada densamente ali da região de Colombo. Né? Então eu fotografei esse espaço, que é um espaço entre duas cidades, não chega a ser um espaço de Curitiba, nem no espaço de Colombo. Tá? E esse período de... Pode ir passando, só, né, de uma por uma, meio que correndo. Gonzales. Tudo bem? Eu fui fotografando, como eu falei para vocês, não tinha essa ideia ainda, né, do projeto. Para mim era um trabalho que eu ia fazendo na Estrada da Ribeira, eu ia fotografando, vendo as imagens. Nesse período, mostrando as imagens também para algumas pessoas, participei de algumas leituras de portfólio, em alguns festivais de fotografia, escutando o que as pessoas estavam falando do trabalho e tentando entender o que o trabalho estava, com o que o trabalho estava conversando, estava
rebatendo nas pessoas e assim por diante. O que sempre me interessou, isso desde o começo do projeto Sim, era uma ideia, isso está em vários outros projetos meus, que é uma ideia de paisagem periférica. Eu sempre me interessei por esses lugares, assim, que não são necessariamente os lugares do centro da cidade, ou pensar uma paisagem tão urbana assim, mas sempre como se você estivesse de costas para o centro, olhando para fora. Né? Isso foi são regiões que sempre me interessam nisso daí. Né? E no comecinho lá eu tinha uma ideia meio super vaga, assim, que olhando para esses lugares, né? Assim, esse lugar, por exemplo, quem vai e passa ali no domingo, é chamada Feira da Pedrinha. É um lugar assim, entupido de gente, assim, vende-se de tudo. A feira de garagem, a feira de muamba, pelo que vocês quiserem, tem congestionamento na estrada ali. E é uma economia absolutamente informal, uma economia absolutamente precária que tem ali. Né? E ao mesmo tempo os lugares onde ia fotografando eram lugares, sei lá, há 2 anos atrás não tinha nada, 1 ano atrás tinha um prédio e agora já não tem mais um prédio de novo. Eram ocupações muito efêmeras, muito transitórias que estavam acontecendo ali. Né? E eu tinha uma ideia de que era um tipo de paisagem que eu chamei na época muito pretensamente, assim, que era uma ideia de paisagem assim, de uma espécie de uma economia neoliberal. Né, assim, de uma economia da precariedade, né, assim, tanto do trabalho quanto da estrutura e assim por diante. Né. Deixa eu voltar para o outro aqui. Estou me orientando aqui para não devagar tanto. Tá? E nesse processo de fotografando e voltando, vendo as imagens e tal, como eu falei para vocês, durante muito tempo chamou-se Projeto de Ribeira, né, que é o nome da estrada, e no decorrer do projeto eu fui, como diz assim, fotografando nessas conversas e um pouco definindo o perfil de trabalho. Né? Assim, vou passar um textinho que está no arquivo, o arquivo vai ser disponibilizado em PDF para todo mundo baixar livremente, tá? Que um pouco explica, né, um pouco como esse projeto foi tomando essa cara. Né? E como eu fui encontrando essa questão do trabalho, por chamar de registro geológico, através das imagens e das conversas que entendo. Né? Então as fotografias que compõem esse ensaio, né, registros geológicos, realizado nos 28 quilômetros da Estrada da Ribeira, que liga Curitiba a Colombo, propõe um olhar lento para o território. Uma paisagem liminar por sua posição geográfica nas periferias das cidades, mas também no sentido de um estado de transformação instável e provisória. O ensaio tem o propósito de refletir sobre nossas formas de habitar, experimentar e sermos transformados pelos espaços que nos rodeiam e indagar como fazer visíveis os sujeitos políticos dessa nova paisagem que surge no século XXI. Eu sempre trabalhei com paisagem nos meus projetos, né? Ana Gonzalez está aí, né? Lá em 2000, quanto que foi aquele projeto, Ana? 2007, mais ou menos, o primeiro bolsa, o segundo bolsa, né? Acho que foi 2007. 2007? Não, 2007 apareceu, foi mostrada a primeira bolsa. Então foi 2008 a 2009 ali, né? Essa primeira bolsa foi 2007? Mais ou menos, porque no começo a bolsa era anual. Então, talvez tenha sido 7 ou 8. Nesse período, 7 e 8, fiz um projeto no Bolsa Produção chamado A Perder de Vista, em que eu fotografava os arredores da cidade de Curitiba já, eu sempre procurava lugares onde a cidade, entre aspas, estaria acabando já. Então essas paisagens assim sempre me interessaram. Depois fiz um projeto no Chuí, e ali um pouco essa coisa da paisagem para mim era uma ideia de um debate, que à época era muito forte, de uma paisagem global, que era a ideia da transitoriedade, né? Assim, da circulação da paisagem, né? da não durabilidade da paisagem. E nesse projeto eu comecei a falar, mas eu não posso estar pensando as mesmas coisas daquele projeto lá. Né? Assim, acho que aquele debate, de algum modo, de uma paisagem, de uma discussão sobre a globalização e de como a paisagem é transformada por aquele processo, tá? Isso já não caberia mais. Eu falei, preciso encontrar o que hoje constitui ou move um debate sobre a paisagem nesse nosso período de agora. Né? Assim, não sabia ainda como era e como fazer isso. Assim, o fator que despertou o meu interesse por essa região foram os intensos processos de transformação das últimas décadas,
com adensamentos populacionais descontínuos, que é a característica desse lugar, né? Assim, tem um lugar que tem um bairro, daí tem um vazio, um outro bairro, e ao mesmo tempo tem uma loja, tem uma região comercial, isso desaparece, vai para o outro lado, e tinha uma mobilidade muito grande disso. Então esses adensamentos populacionais descontínuos, ofertas de serviços e comércios nas margens da Estrada da Ribeira. Cada ida para fotografar o ensaio construiu um perfil de trabalho. A primeira opção foi pelo preto e branco, para desfazer as hierarquias estabelecidas pelas cores das publicidades e abordar horizontalmente os diferentes acontecimentos presentes nas fotografias. Assim, hoje em dia as nossas paisagens são sempre tomadas de muita cor, né? Muito por conta dessa estrutura publicitária do nosso mundo, e quando eu olhava essas imagens em cor, sempre era a placa da Licey que chamava atenção, era a placa da Avan que chamava atenção, e eu queria olhar para um outro canto e trazer essas imagens para o preto e branco. Foi algo que me permitiu olhar essas, como eu falei, essas relações sem hierarquias, né? Assim, outra decisão foi construir imagens com bastante chão e menos céu, criando um espaço para o olhar do espectador transitar e sondar a fina camada geológica de nossos tempos. E aí foi onde essa coisa do antropoceno para mim foi aparecendo, lendo sobre isso, o que era esse debate e tal, né? Quando se fala de uma nova era geológica, é porque a gente já tem dados hoje que nos permitem afirmar de que todo esse processo de produção de massa pela intervenção humana já deixa hoje uma fina camada geológica registrada. Então, assim, se a gente desaparecesse por completo hoje, e daqui a 100 anos surgisse uma outra população em cima, teria um registro geológico, uma camada de estratificação geológica, né? Se diz hoje que seria o tamanho de poderia ser a finura da espessura de uma folha de papel, né? Mas isso já estaria colocado aí, tá? Então me interessava, eu ficava curioso de olhar para esse chão, pensando não só como um chão, mas pensando isso como uma camada de estratificação geológica, né? Como olha numa pedra, tem aqueles riscos de eras geológicas, esses lugares que a gente está pisando hoje, construídos, de serem pensados assim. A cada gesto fotográfico, um exercício de circunscrever o mundo, as coisas e, sobretudo, as relações entre as coisas, sem buscar assuntos destacados ou extraordinários que pudessem se confundir com imagens de cartão postal. Diante das fotografias de espaços banais e ordinários, carregadas pela concretude do lugar, revelou-se um elemento importante do trabalho, a presença de pessoas em lugares não projetados para elas. Pode avançar um pouquinho, Lidiazinha, por favor? Volta, devagarinho. Pode voltar, mas aqui vai ser mais fácil de ver, que eu estava sempre olhando o espaço, e quando eu comecei a ver as imagens impressas e tal, foi me chamando a atenção de que sempre tinham pessoas nas imagens, sempre num fundo, né? Aqui tem umas pessoas caminhando, tem um senhor com um cachorro, aqui tem outra pessoa caminhando, aqui no canto dessa porta tem um casal namorando, né? Aqui tem outras duas pessoas atravessando a rua. Em várias imagens essas pessoas iam aparecendo, e elas eram sempre pequenos pontos na paisagem, assim, elas nunca eram um retrato de uma pessoa em primeiro plano, né? Assim, revelou-se um elemento importante do trabalho, a presença de pessoas em lugares não projetados para elas. A Estrada da Ribeira, elemento organizador desse território, é um espaço de aceleração construído para e pela circulação de automóveis e de mercadorias, na qual a rua é o lugar da passagem de veículos e não do encontro e da festa. Todavia, a cidade é construída por diferentes tempos, de modo que a esta temporalidade da aceleração, associada às vias de transporte, de comunicação, aos espaços inteligentes que sustentam as atividades exigentes, de infraestruturas e sedentas de uma rápida mobilização, opõe-se à maior parte da aglomeração, onde estão os tempos lentos, adaptados às infraestruturas incompletas ou herdadas do passado, os espaços opacos, que também aparecem como zonas de resistência. É uma ideia do Milton Santos, do geógrafo brasileiro,
em que ele vai falar do que ele vai chamar de homens lentos. Né? Ele fala assim, ó, se a gente quer pensar uma contraposição do mundo hoje, a gente tem que olhar para a experiência dessas pessoas, que ele fala são os homens lentos, são as pessoas que não vivem nesse ritmo de aceleração do mundo contemporâneo. Né? E para mim um pouco essas pessoas que vão aparecendo nesses paisagens são essas daí. Volta, tem uma outra imagem que para mim é importante nesse sentido. Pode passar, né? Aqui também tem uma família, né, aparecendo. Aqui na outra imagem tem uma senhora com uma sacola de mercado, né, passando. Né? Então esses pequenos pontos assim vão sempre aparecendo, essas pessoas lentas, né? Como a história das pessoas que vivem nas zonas urbanas opacas, nos espaços de lentidão e não da vertigem. Essas pessoas são pequenos pontos nas fotografias, são os atalhos e carreiros inventados para caminharem em suas próprias velocidades. Tá? Então essa foi a ideia um pouco do projeto. Tá? E queria dividir com vocês um pouco o processo de edição do trabalho. O outro ali agora, como que... esse daí. Então aqui é um pouco como eu fui trabalhando, assim, tinha mais ou menos 3 anos fotografando, né? Assim, como que eu assim, tinha lá um conjunto de imagens que para mim eram as mais importantes, mas quando a gente vai finalizar, editar um trabalho, tem que pensar como que esses grupos de imagens vão estar se formando e se organizando dentro do livro, né? Assim, e aí eu, assim, dentro das coisas que eu já vinha escrevendo, pensando o trabalho a partir das imagens sempre, eu vi ali 3 coisas que eram importantes. Assim, o rosa ali é chamado formas de habitar, né? Assim, são imagens onde tem pessoas ali. Essa aqui é a primeira imagem do livro, tem um carro, um chevetão subindo um barranco ali, e ali tem um senhorzinho dirigindo um carro, no volante do carro. Essa é a ideia de formas de habitar. O laranja, né? A ideia dessas pessoas lentas, né? Dos homens lentos do Milton Santos, ou seja, dessa presença de pessoas nesses lugares. E o amarelo é a intervenção humana na natureza. Né? Assim, aí fui com isso daí, pode ir passando, Lidiazinha, pode só. Fui meio que formando esses blocos aqui, ó, escala humana, invisibilidade, lentos, formas de habitar. Estabeleci essas 3 categorias, digamos assim, e obviamente eu não conseguia fazer, isso aqui é só isso aqui é só aquilo, né? Isso aqui é só formas de habitar, isso é só essa invisibilidade, os lentos, assim por diante. E eram grupos onde, no caso, essas 2 dimensões se destacavam mais nesse conjunto de imagens. Tá? Acho que essa é a primeira ainda, né, de volta. Pode passar. Será que estão todas abertas? Não? Encosta o mouse lá na ponta que ele vai abrir o... não foi? Mas tudo bem, assim, era a ideia de mostrar esse processo de edição, que foram basicamente essas 3 categorias ali colocadas para ir... Oi? É verdade, veja para cá então, Sanai. Voltar? Aqui, ó, isso. Isso. É a mesma, né? Aqui já é outro conjunto, né? Essa imagem aqui para mim ela foi bem importante, assim, porque estava fotografando aqui de cima e quando comecei a ver essa imagem, é muito lindo, tem uma pessoa encostada no muro aqui, falando no celular. Aí tem uma outra imagem dessa série que tem uma pessoa aqui no meio desse vão, dessa estrutura metálica, assim, coisas que num primeiro momento eu não estava percebendo, né? Assim, óbvio que quando fui tomando consciência disso, fui cuidando e me atentando para que essas situações elas viessem mais presentes no trabalho. A intervenção humana na natureza, na abertura. Tá? Essa é a do Chevette. E uma coisa importante, volta para o livro, Sanai, ali,
depois do texto do Ronaldo, tem as duplas lá. Onde tem uma... Aqui, ó, tá? E aqui, assim, tem essa primeira edição, que são 28 imagens, tá? Que são pensadas separadamente, assim. E aqui tem uma segunda parte do trabalho, assim, que é uma ideia que eu tenho pensado de projetos outros ainda, não era para estar aqui, acabou vindo para cá, para esse trabalho. São fotos também ali da região da Ribeira, né? Que são eu acho o nome meio estranho, mas é dípticos, né? São duas imagens para formar uma aqui, onde é como se fosse pensar uma ideia de panorâmica, assim, só que os elementos de uma imagem se repetem suavemente na outra, assim, elas indicam uma continuidade, mas ao mesmo tempo tem uma sobreposição, né? Então, por exemplo, esse prédio aqui está nesse prédio aqui. Pode passar na próxima, senão. Aqui assim, fica mais evidente, né, o que está vindo. Pode. Que é uma coisa que eu tenho me interessado em pensar na fotografia, que é uma coisa mais de temporalidade, de sobreposição de tempos na fotografia. Né? São duas tomadas, né, que formam uma continuidade, mas ao mesmo tempo elas não são duas imagens diferentes, né? São duas imagens do mesmo lugar. Tá? Essa e a próxima aqui, elas vão ter isso mais presente, né? Esse pedaço daqui vai para lá. Né? Aqui também tem um pequeno pedaço de uma que se sobrepõe na outra. E a última imagem que meio que acabou fechando o livro, assim, é uma imagem da Gruta do Bacaitava, né? Que não é a Estrada da Ribeira, mas tomei a liberdade, né? Quando eu falei registros geológicos, vou trazer isso, né? Que isso seria de fato o registro geológico por excelência, né, do projeto. E ao mesmo tempo é uma caverna, né? Assim, como se fosse o final do livro, né? Assim, a gente acabando nessa caverna, né? Assim, tem aquela toceira com o chevetão empinado para começar e a gente acaba aqui nesse cenário aqui, tá? Então era isso mais que eu queria dividir com vocês para a gente começar a conversar, tá? Vou seguir a palavra aqui, beleza? E depois a gente abre para todo mundo perguntar, dar pitaco, beleza? Tá querendo fugir, né, Lúcia? A Lúcia, tudo bem, alguém quer começar comentando alguma coisa? Daí também pode fazer a conversa mais de outra maneira. Vocês querem? Não? Ficaram intimidados. Eu sou a terceira, você falou hoje. Eu sou a terceira. Tá. Felipe, oi. Vou falar. Vou fazer uma pergunta. Acabar com esse constrangimento. Eu conheço muito o seu trabalho, assim, o seu interesse de pesquisa, especialmente pelo Robert Smithson. Uhum. Então eu queria que você dissesse para a gente o quanto de diálogo esse trabalho tem com o Robert Smithson, porque, vamos lembrar, né, site, não site, e a questão do fato biográfico dele de ser de uma família de engenheiros cartográficos, enfim, e o interesse dele pela paisagem histórica. Então, assim, eu vejo assim, pontos e contrapontos, né, no seu trabalho com o Robert Smithson. Se você pudesse falar um pouco sobre. Puxa vida, até isso podia me responder essa aí. Eu já estou te dando a canja aqui. A gente nem combinou. Assim, de fato, assim, o Smithson é um artista que eu sempre gostei, continuo gostando. E eu acho que eu tenho voltado lentamente a me reconectar com os trabalhos do Smithson, com algumas questões do trabalho do Smithson. Não sei se aqui, vou falar bem a verdade, não sei se aqui, mas acho que pelo fato desse interesse já de muito tempo, sem dúvida vai estar aqui. Não é assim, o próprio vídeo que ele faz do Spiral Jet, né, assim, que é uma ficção geológica, né, que ele constrói dessas camadas de tempo e tudo mais, dele olhar para essa... Acho que o Smithson tinha muito disso, né, de olhar para uma paisagem e
e conseguir escavar a temporalidade desse lugar, né? Que é ahistórico, né? É. Assim, nos transcende. Exato, será histórico nesse sentido, né? Assim, porque os tempos são muito, muito lentos. Sim, assim, eu acho que nesse sentido, sim, assim, de olhar para um lugar e tentar fazer essa escavação temporal da coisa, assim, sabe? Eu diria que tem mais uma categoria possível de articulação das imagens aqui, exatamente na estratificação geológica. Porque assim, eu reparei que várias das suas fotografias você contrapõe essa dicotomia natureza-cultura, né? Mas sempre assim, tem algum barranco, sempre tem alguma elevação, alguma coisa que é terra e a contraposição com as construções. E, inclusive naquele díptico que você mostrou ali, dá para ver bem uma passagem do tempo, né? Porque aquilo não é uma construção artificial, né, na fotografia. Qual delas? Aquela que você mostrou, que você falou assim, tá vendo? Tem um bloquinho aqui, o bloquinho está ali, há uma sobreposição. Tá. Então, ali você percebe bem que a paisagem mudou pela construção. Onde tinha um bosque não tem mais, até eu acho que a da direita é mais antiga, da esquerda é mais recente. Volta, acho que a primeira dessas aqui, que a Tânia está falando, mais essa daqui? Essa, porque olha lá, ó, ali tinha um bosque, ali já não tem, ou está deslocado no quadro, né? Aquele prédio grande ali eu não estou enxergando ali, enfim, mas, enfim, tem um certo, o enquadramento não é exatamente o mesmo. Né? Sim. Mas dá a impressão, pelo discurso, que você está mostrando essa mudança na paisagem. Né? E esse tempo é muito mais acelerado do que o tempo da geologia. Sim. Apesar de hoje a gente ter acelerado o tempo da geologia, né? Essa é a questão. Né? Assim, hoje essa é a grande questão que se coloca para nós hoje, né? Assim, de que a transformação sempre existiu, né? Assim, essas mudanças de eras geológicas não é novidade, né? Assim, sempre aconteceram, né? Assim, só que o que tem impactado hoje de maneira mais assustadora é que a velocidade disso acontecer é quase desenfreada, né? Assim, então, só 11 mil anos só. O antropoceno está dentro do Holoceno. Né? E só nesse espacinho de tempo, menos do que esse espaço de tempo, a gente conseguiu fazer isso. Dizem que, não sei se é verdadeiro, mas esse dado, que a gente, em termos de massa de construção, já equivale ou ultrapassou o peso do planeta originário. Como? Né? Porque assim, tudo que a gente constrói deveria estar dentro do planeta, a gente não traz nada de fora. Como que isso acontece? Desse processo de aceleração, né? Essa é isso. Mas você entende assim, sim. Como que, na minha cabeça não cabe, como é que assim, os insumos que são usados para a construção, seja o que for, eles são do próprio planeta, né? Como que isso acontece, né? De ser o peso da massa de construção ultrapassar o peso do planeta originariamente. Mas acho que nesse do Smithson, acho que é mais nesse sentido, assim, de olhar essa dimensão temporal e de algum modo o Smithson sempre olhou também essa ruptura da paisagem, né? Assim, também está ali, né? Assim, aqui eu na verdade não estou fazendo um trabalho como Smithson, né? Assim, mas um pouco pensando também essa ruptura da paisagem, né? Assim, E essa paisagem desolada, não é bonita de ver, vamos combinar. O tour sobre Passaic, monumentos de Passaic, né? Que é uma paisagem degradada pelo capitalismo industrial. Talvez o Passaic seja um trabalho que você fala do Smith, eu estava pensando em outros trabalhos, não tinha me lembrado do Passaic, mas o Passaic, claro, pode ser uma conversa mais próxima aqui disso, sem dúvida. E tem uma, falando do Passaic, assim, a última parte do livro, que é muito lindo do Smith, ele olha para uma caixa de areia num parquinho, né, e ele fala como o termo de entropia, que ele vai pensar nessa caixinha de areia, que ele vai falar que uma vez alterada aquela configuração de areia, ela nunca mais volta a ser a mesma, né? Assim, acho que um pouco isso dessa nossa experiência, né, hoje, né? Assim, isso já está tão alterado que a gente não consegue retornar, né? Assim, disso. Mais alguém?
100%, mas assim dizer, você, e aqui fica muito evidente, não há pessoas. A gente não vê nenhum carrinho descendo ali da autoestrada, enfim, parece que as duas fotos já são congeladas pela máquina, mas elas já estavam congeladas assim. Só isso que eu percebi em alguns assim. As pessoas não estão no primeiro plano, né? Assim, elas estão, como eu falei assim, escondidas, né? São isso. pinguinhos, né? Ali no meio da... que nem eram para estar ali, inclusive, né? Assim, porque ali é feito uma estrada para passar caminhão transportando mercadoria, né? Assim, aquele prédio ali maravilhoso, todo abandonado, né? Aquele de cima também. Um pouco assim essa cidade meio que não deu certo. Sim. Eu sempre tive uma questão assim, nessa discussão dessa coisa dessa cidade que não deu certo, assim, que para mim isso aqui é meio que uma paisagem quase distópica, né? Assim, olhando do lado desse predinho aqui, né? Assim, eu sempre não, nos últimos tempos tenho me incomodado um pouco com essa, que tem a ver com a questão da paisagem, né? Assim, que dessa distopia, que é também de perder um horizonte, né? Assim, né? De ter uma perspectiva de futuro estreita, né? Assim, a gente está falando um pouco dessa reformulação de um pensar a paisagem, né? Assim, e uma coisa que sempre me incomodou é essa coisa da distopia, assim, sabe? Assim, mas será que eu não tenho por onde ir? Assim, e aí para mim o Milton Santos foi um cara assim, acalentador, eu diria, sabe? Assim, acalentador. Assim, no sentido de falar, olha, mas existem experiências aí acontecendo nesse lugar que se contrapõem a esse processo. Assim, e ele fala assim, vamos olhar para isso. Né? Assim, e a gente tem hoje já uma quantidade de debates acumulados, acredito eu, né, que nos possibilitam pensar, né, assim, olhar para essa cidade, entre aspas, né, acabada, vamos por lá, mas a partir disso ainda ver essas outras possibilidades, esses outros contrapontos, que não são numa escala monumental, né? Como a gente pensou durante muito tempo na nossa modernidade e tal, mas são essas escalas menores ali que estão postas. Micromovimentos. Assim, mas são possibilidades outras, né? Assim, que estão postas, né? Que se contrapõem a todo esse movimento aqui, né? Esse não movimento. A esse não movimento. Comentário alguns amigos que são arquitetos e recentemente daquele caso do edifício aqui próximo que foi pintado de preto, né? E conversando com eles a respeito dessa falta de identidade que a gente tem na arquitetura, assim, quando a gente compara com a arquitetura de países como os Estados Unidos, a gente vê o quanto que a gente parece uma mistura de tudo, assim. E essa minha amiga falou uma coisa que eu achei muito interessante, como a nossa arquitetura ser uma arquitetura pós-moderna, assim, que ela não tem ela não é autorreferenciada, ela não é autorregulada, porque exatamente o neoliberalismo também não quer isso, né? Ele quer que seja precarizado. Então, quando eu olho para essa paisagem hoje em dia, essa paisagem social, assim, né, que tem essa modificação, eu aprendi a olhar com um certo prazer, ao invés de ter a versão que eu tinha antigamente. Agora eu olho com um olhar mais de curiosidade para isso me encantou bastante no trabalho, de ver como você conseguiu trazer essas composições viradas para o chão, e essas, parece assim, eu vejo ruínas, mas ao mesmo tempo elas estão vivas, né? Sim. Eu tenho esse mesmo olhar, para falar assim, de olhar para isso não como algo, assim, um exercício, né? Assim, não para algo que é uma ruína, né? Assim, mas, enfim, tem vida ali dentro, né? Assim, algo está existindo ali dentro, né? E o que existe ali, né? Assim, o Smithson, que a Tânia falou, voltando para cá, o Smithson tem um termo chamado de ruínas ao avesso, né? São construções, que é do Passaic, inclusive, que são ruínas que se tornam abandonadas antes mesmo de existirem, né? Que ele vai falar. Né? Assim, não é aquele prédio que foi construído, foi usado e abandonado, aquilo virou uma ruína. Né? Falou, não, aquilo se torna ruína antes mesmo de passar por esse processo. Né? Assim, é um exercício, assim, eu acho também, de pensar, né?
essa... Estou me segurando aqui para não ficar citando gente, assim, mas é um pouco como... Assim, porque tem um livro agora, tenho gostado muito, assim, que é a da Anna Tsing, dos cogumelos no fim do mundo, que ela fala, em que ela vai estudar um tipo de cogumelo que acontece só em paisagens arruinadas. Assim, e ela fala assim que algo que durante muito tempo a gente identificava a precariedade como associada a um pequeno grupo social, um pequeno grupo de pessoas, a precariedade hoje é uma condição de todo mundo, no nosso mundo contemporâneo, neoliberal e tudo mais. E ela fala assim, essa economia ela é uma fábrica de ruínas. Assim, e ela fala assim, tá, mas vamos tentar não reconstruir o mundo, mas tentar olhar para possibilidades de produção de um novo imaginário. Né? Assim, eu acho que esse exercício do Milton Santos, que eu digo que é um exercício interessante. É uma esperança, assim, né? Assim, de olhar e falar, tem outras coisas acontecendo aqui. Aquilo que eu imaginava não está, mas o que está, né? Assim, Isso que temos, né? Beleza? Vai lá. Não me lembrei daquele disco do Caetano, O Estrangeiro, que ele tem, não sei se é a própria música Estrangeiro, mas tem um verso que ele fala que aqui tudo parece que a construção já é ruína. Nossa, eu fiquei pensando nisso agora, porque o próprio título do disco, né, o nome do disco é O Estrangeiro, como alguém que é do lugar, mas ao mesmo tempo está tentando olhar para aquele lugar como se não fosse para ali. Né? Então, talvez tenha um pouco em relação com isso aí também. Sim. Que você coloca aí. E o Caetano também cita o Lévi-Strauss, né? Acho que é na mesma letra, que ele fala da impressão que o Lévi-Strauss teve quando viu a Baía de Guanabara, né? Que parecia uma boca banguela. E, no entanto, eu que jamais... Como é que ele fala? Que nunca conheceram e já amaram, uma coisa assim, que ele tem outra visão. Né? Então, eu acho que tem esse jogo dos olhares aí. Sim, total. Mas o que você falou do estrangeiro e desse estranhamento, o Ronaldo, no texto que está aqui no livro, ele cita o Canclini, né? Em que o Canclini está justamente tratando disso como uma experiência do contemporâneo, né? Assim, como é uma condição nossa hoje, né? Assim, talvez assim como a precariedade não é uma exclusividade de uns, né? Essa estraneidade, né? Assim, também uma condição nossa da contemporaneidade, né? do que está colocado. Quer comentar, Ronaldo? Você que falou do Canclini, é contigo, cara. Nossa. Com ele, né? Mas falar do texto e falar de como esse convite que o Felipe me fez para escrever esse texto. Acho que no primeiro momento ele é bem prosaico, né? Eu sigo o Felipe no Instagram e ele postou essas imagens. Assim, erraticamente, né? E eu achava lindo. Assim. Me interessava muito, chamava muita atenção, especialmente aquela que abre, que está na capa do livro. Me chamou muita atenção pelo o que chama de fato, né? É vazio. Pode ir para frente, Lídia. É isso, essa daí. Isso. São vazios, né? Assim, parece que não tem nada na imagem. E quando a gente... Veja, eu estava vendo 3x5, que é o máximo que a gente vê naquele negócio, e eu falava pra ele, nossa, achei lindo, achei absurdo, fantástico, assim. Ele dizia assim, sério? Sério? Aí ele falou, vem no ateliê um dia, no espaço pra ver as imagens. E ele mostrou, as imagens tinham o que? 60 por 80 por 20. 80 por 20. Aí eu disse assim, tá, não é vazio. É impossível ser vazio. Não é? Porque tá tudo dentro. E ele vai botando mais coisa dentro. E a gente vai se perdendo nesse jogo, que não é um jogo de oposições, né? Mas um jogo de complementaridade entre o vazio e o preenchido. E que me chamou muita atenção. Assim, é como se
o Felipe provocasse o observador a esvaziar tudo que viu, para então começar a ver. Entendem essa experiência? Sim, que eu acho que é o olhar do estrangeiro mesmo. Assim. O estrangeiro, quando chega, ele é uma novidade, né? Quando você... Não necessariamente. Não, mas eu acho, para mim, é assim, aí eu levo no sentido literal, nesse caso, Sim, mesmo, assim, sim. no sentido de quando você não conhece determinada paisagem, ela é estranha para você. É como se tivesse chegado pela primeira vez e visto com os olhos da novidade do mundo, assim, né? Ou daquele lugar. Também me passa essa ideia, essas fotos aqui, por exemplo, essa ideia de quase de uma experiência humana que não deu certo, assim, né? E a gente sabe que o Vale do Ribeira é uma das regiões mais pobres do Paraná, se não a mais pobre. Há um tempo atrás era o menor IDH do Brasil. Exato. Então tem esse... Obviamente que você tinha isso em mente, né? E aí eu acho que é isso também, assim, não. Na mesma letra lá do Caetano, quando ele fala da Baía de Guanabara, no final ele pergunta, não, o que é uma coisa bela, né? Então, acho que é esse olhar que a gente pode se colocar e talvez deva, né? Enfim. Acho que não, mas enfim, eu acho que tem uma questão que eu acho que, isso eu acho, que é a proposta que quem observa, né? Não quem produz a imagem, que aí o que o Felipe falou, como ele pensa a imagem, ou essas imagens dessas séries, mas como observador, quando eu fui lá, fui tomado pela dimensão, e também vi a parede que estava construindo a edição, e isso é muito interessante pensar o quanto de trabalho tem por trás dessas imagens, dessas séries que a gente acessa no livro. Que a gente vê as séries assim, nossa, que legal, ou que bonito, ou não. Mas quanto de trabalho tem por baixo dessas camadas, né, do livro, que a gente esquece. Que tem o fotógrafo, tem a máquina, tem o dia que ele teve lá, o tempo que ele passou fotografando. A gente pode perceber que não são fotos instantâneas, né, são fotos de duração alargada, que também vai, né, no mesmo sentido dessa ideia de um tempo alargado, que permite múltiplas temporalidades. E a pergunta que eu me fiz quando ele falou assim, Ronaldo, escreve um texto, eu agradeço profundamente porque eu não sou crítico de arte, nem historiador da arte, como os professores estão aqui, me coloco muito mais uma antropologia da imagem, uma antropologia visual do que da crítica de arte, apesar de ser um dos temas que me interessam muito. E eu me perguntei muito, quando ele me convidou para falar sobre essa série, sobre o que elas resistem, o que essas imagens resistem a. Que elas estão resistindo a alguma coisa. O Felipe pode explicar para a gente várias coisas que ele pensa dessa resistência, né? A temporalidade, o espaço, a sobreposição, o vazio, o preenchido. Mas, para mim, por isso que esse texto é pessoal, como eu fui afetado por essa série que o Felipe convidou a olhar, elas existem à interpretação, a serem explicadas. É isso que essa série me faz pensar. Né? Por isso que ela esvazia e joga para preencher, não preencher com coisas que eu venho carregando em mim, na minha trajetória do que eu já vi, mas preencher com o que está ali. Então isso foi uma coisa muito interessante pensar a partir de uma provocação do Felipe enquanto objeto, fotografia, mas também de uma filósofa que me interessa muito o trabalho, que é a Susan Sontag. A Sontag fala, num texto dos anos 60, né, que as imagens resistem a esse desejo nosso de dar significados para ela. Porque a imagem sempre vai ser mais, sempre vai extrapolar o significado que a gente possa dar para ela. Eu perguntava, mas então o que essas imagens a que resistem? Né? E é muito interessante pensar que elas existem primeiro a esse mundo da arte que a gente vive, que tenta botar um rótulo nisso aí. Mas feio, bonito, impactante, emocionante. Resiste a isso. Essas imagens estão. É dado a ver. Se constituem junto com o fotógrafo, junto com a câmera, junto com a edição, algo que nos dá a ver.
né? E eu achei isso maravilhoso, no sentido, vou tentar usar poucos adjetivos, senão fica meio estranho, mas é maravilhoso, porque tudo hoje a gente tenta interpretar. Você vai no museu, tem um texto de parede que te diz o que você tem que olhar. Você vai ler os livros de arte, você diz o que você tem que ver na obra. E isso gasta, né? Porque a gente não olha mais a obra, a gente vê o texto. E o texto não é a obra. O texto não é o trabalho. A interpretação do crítico, do historiador, não é o trabalho. E é a isso que as imagens do Felipe resistem. Elas são porosas, porque essas interpretações vêm. Tem um texto meu, tem outro texto do Felipe. Então vocês vão ser guiados, seremos guiados. Mas se a gente olha as imagens, elas resistem a esses guias. Então isso é muito interessante pensar como essas imagens produzem uma erótica da resistência. Entende a ideia de erótica? Não é uma interpretação racional. A imagem, ela nos seduz. E a partir dessa sedução, ela provoca na gente efeitos. O Deleuze chamaria de afecções, né? Afetos. E é nesse sentido que eu acredito que as imagens, essa série, que é estranha, né? Outro adjetivo, vou eliminar o adjetivo. É uma série que provoca a nós a sentir, muito mais do que a entender. Então isso me provocou, né, me mobilizou muito para pensar o que escrever sobre elas, né? Ela tem uma dimensão do visível, a gente reconhece, né, as camadas, o morro, o carro, a rua, a placa, mas elas têm uma camada do visual, aquilo que eu reconheço, mas que é dado a ver, e que eu percebo, né, pelo olhar, pela ideia de profundidade, campo, a ideia de extracampo, tudo que está fora da imagem está construindo a imagem, né? Então eu acho que esse embate, né, essa arena de disputas que essas imagens nos colocam, foi um espaço interessante para pensar então que essas imagens poderiam ser uma forma me vinculando a essa ideia, né, dessas teorias mais contemporâneas, do Antropoceno, sei lá o quê, de reencantamento do mundo, visto que o mundo cada vez mais está no fim, né? Então o anunciado fim do mundo, se ele já não chegou e a gente não está nele, é dado a ver com essas teorias da catástrofe, né? O tempo todo a gente está discutindo o Antropoceno, teoria da catástrofe. Tá? E o Felipe nos provoca a reencantar isso, aquilo que o moço falou, o que temos. E isso é interessante, porque falar da paisagem, do jeito que o Felipe está propondo, é se contrapor, por exemplo, à ideia burguesa de paisagem. A paisagem é um gênero burguês, criado na modernidade para pensar a expansão imperial. Né? A paisagem é o desenho da paisagem, a pintura da paisagem, depois a fotografia da paisagem, é um instrumento de colonização, saber o que é o território do outro. E o Felipe desgasta isso, esvazia isso, e propõe para a gente reencantar isso com o resto, com o fragmento. E os dípticos. Eu acho divertido o jogo dos dípticos. Eu tive, assim, eu não sabia que ninguém tinha visto o livro ainda. Não sei se já viram o livro. Mas ele mandou para a gente. Não sei para quem ele mandou, mas ele mandou para mim. E eu olhei e fiquei assim, nossa, os arranjos, esse leve deslocamento do ponto de vista. Eu estou aqui, olho, eu vejo a mesma coisa e não é a mesma coisa. Me faz repensar que é uma coisa que não está na imagem, que é o meu corpo. Outra provocação do Felipe, ou dessa série de imagens. O corpo está presente na ausência da pessoa no campo. Reencanto o visível e reencanto o sujeito que olha o visível. O
o que está dado a ser visto. Então achei provocativo, achei interessantíssimo o processo. E lógico, né, vindo de uma sociologia romântica com a imagem, eu falar que a gente está num contexto de globalização, que essa experiência de esvaziamento é importante, porque ela nos leva para esse tempo em que a gente não está mais situado em lugar nenhum. Né? Tudo bem que a gente não está mais na euforia da globalização, a gente está na descida desse processo. Mas ele provocou em nós esse estado de contínuo, uma desestabilização do lugar. A ideia de lugar que está no Milton Santos, né? O lugar é onde se produz, parece que não tem força para a nossa imaginação. E essas imagens do Felipe me permitiram pensar quais imaginações a gente está produzindo sobre o agora. E essa provocação de reencantar isso, acho que isso é o mais legal. Reencantar a partir do resto, não da ruína. A ruína também é uma discussão burguesa, gente. Romântica, século XVIII. Né? E ela é importante porque os românticos diziam que na ruína crescia a vida. Isso era importante, né? Uma superação da industrialização, aquele processo do século XVIII, de 1890 a 1920. Então, essas provocações que essas séries fizeram produziram esse texto. E é uma experiência pessoal, né, subjetiva, que eu tento transpor para uma perspectiva, uma possibilidade objetiva de narração, e que eu espero que vocês possam acessar, né, em algum momento, se quiserem ler, ótimo. Aí fala para o Felipe o que vocês acharam. Mas são coisas importantes da minha afecção, da minha doença com essas imagens. Entendendo que a gente também mudou as categorias estéticas, né, gente? Depois da segunda metade do século XX, marcado, né, nas Torres Gêmeas, aquela coisa que aconteceu nos Estados Unidos, as categorias são outras. Né? A gente pensa a experiência estética de outro jeito. Não é mais possível pensar em beleza. Beleza igual a bem, ou igual a bom, é uma proposta, né, antiquada para o tempo que a gente vive. E o Felipe provoca mais esse deslocamento. A gente pensar qual categoria estética a gente usa para entrar nessas séries. Seguramente não é beleza. E não é bom. Quais são? A gente já ouviu algumas aqui. O incômodo. Né? Esse estranhamento. E o que elas produzem no nosso sensível, isso talvez seja a coisa mais importante. O que essas categorias que estão atravessando esses trabalhos produzem em efeitos físicos em nós. A nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso coração que bate quando vê a imagem, os nossos pés que tentam entender essa instabilidade do terreno, o corpo em relação ao espaço, essa vastidão das imagens. Então, isso eu acho que foi o mais interessante da minha experiência com essas imagens. Então, é um texto de recepção, muito mais do que um texto crítico sobre as imagens, porque eu confesso, não teria condições psicológicas para construir um texto. Mas eu tenho pensado muito, estou fazendo leituras agora sobre algumas questões que me interessam, do imaginário, construção do imaginário, é uma coisa que eu venho estudando há algum tempo. Talvez, isso eu falo no texto, né, seja possível abusar das teorias do sujeito, estou falando aqui da psicanálise mesmo, e dizer que essas imagens que o Felipe propõe para a gente são sintomas, bem freudiano, sintomas que indicam para a gente que o tempo que a gente vive necessita desse reencantamento. Então, deixo isso, agradeço mais uma vez a possibilidade de ter compartilhado com vocês algumas reflexões que eu fiz, afetado por essas séries, afetado pelas visitas. Oxalá tenhamos uma exposição nesses formatos gigantes, a gente possa entrar neles.
e ao mesmo tempo ser expulso deles. Porque essas imagens fazem isso também. E tem 10 milhões de outras imagens que o Felipe tem que construir com isso coisas, né, para a gente, de novo, colocar o corpo em cena. Uma dimensão inclusive, performática da observação da imagem fotográfica. Né? Porque a imagem fotográfica parece que é para a gente olhar assim e dizer assim, nossa, que legal. Olha o campo, mas na verdade acho que tem uma dimensão de atuação do corpo quando a gente vê a imagem, que é diferente ver esse tamanho de imagem e ver o tamanho que ele propõe. Então, são provocações. E, de novo, agradeço muitíssimo o convite e, oxalá o livro tenha muita repercussão, né? Que acho que é isso que a gente deseja de todo projeto que encanta, anima, de anima a alma. Né? Obrigado. Obrigado. Agradeço, Ronaldo. Adorei. Eu chamei você de escrever o texto pensando nisso, assim, justamente por não ser aspas, né? Esse campo, né? E para, a partir desse lugar que você está, poder conversar com o trabalho como você conversou. Fiquei bem feliz de ter você no projeto. Obrigado. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa, falar? Vamos para a música, depois abre uma data. Eu achei muito interessante essa atribuição que você faz, Ronaldo, às imagens, ao erótico da resistência e não ao autor. Acho incrível porque isso se descola completamente do autor. Né? No mundo de hoje, o movimento é tão contrário. Mas só fiquei pensando também que ao mesmo tempo, assim, todas as falas e todas as questões que foram colocadas, como o William, como o resto, como você coloca, é a partir de uma perspectiva, né, de nós na cidade, porque essa região, da Ribeira, já é no limite da cidade. E quem nasce lá, e é uma região super populosa, quem nasce lá não tem essa visão, não é o resto, porque é um dado, né? E é louco porque a gente em nenhum momento considera isso na nossa fala, a gente já coloca isso como se fosse feio, né, ruína, e de fato se a gente está aqui, né, nessa zona nobre da cidade, mas se você está lá, não é. Né? Então, acho que também é interessante pensar isso. Sim, com quem eu estou falando mediado pela imagem. Sim, esses fragmentos de imagens do Felipe sempre também me convocam a pensar que lugar é esse que eu habito hoje, assim, porque, né, nas redes e na internet, realmente a ideia de paisagem é completamente diferente, né? Então, a imagem do Felipe entra como um estrangeiro, mas no sentido do ruído, assim, causando um ruído, assim, no meu ordinário, assim, né, no meu cotidiano. E me faz pensar justamente nessa sobreposição de perspectivas em que eu, no meu cotidiano, estou ausente, estou afastado. Que há muitos mundos acontecendo ao mesmo tempo que eu vejo. E essa imagem entra como um problema para mim. É ótimo. Então, como obstáculo. A imagem não apazigua, ela não dá resposta, ela questiona, ela constrói um anteparo, mas a gente vê. Sim. Eu acho que isso que é fantástico nas imagens que ele apresenta, entende? Que é assim, a ideia do gaze, né, do olhar, tem um anteparo que está ali e que me faz pensar que a gente vive um mundo de imagens, né? A gente está muito acostumado com a imagem. E essas imagens, por isso que eu fiquei assim, perdi o fôlego quando vi elas do tamanho, é que elas construíram um obstáculo para mim. Primeiro, um obstáculo físico. A gente não conseguia ver duas juntas, porque elas são gigantes. A gente não conseguia manusear, porque elas são grandes. Então, o que eu estou vendo dentro do que ele está propondo que eu olhe? Né? Eu via um pedaço, porque é o meu campo visual. Né? E aí ele falou assim, desculpa ele trazer uma experiência do ateliê, mas ele estava na bancada, ele falou assim, mas Ronaldo, isso não é para ser visto assim, é para ser visto assim. Quando ele levantou, ele disse assim,
outro obstáculo. Eu estava vendo em uma perspectiva que não é o ângulo que me permite olhar o que estava. Então, por isso que eu acho que tem uma dimensão performática. O corpo tem que estar em ação para ver essas imagens. Não só dentro da imagem, mas fora da imagem. Então, é mais para que a gente pense que um dia, não com esse livro, lógico, mas o dia que o Felipe fizer a exposição dessas imagens, o nosso corpo vai estar fazendo parte do processo. Não são os olhos, é o corpo. E algumas imagens expulsam o teu corpo. Então isso eu acho provocativo. Eu acho bem importante isso, porque assim, acho que a fotografia nunca teve tão em voga como está hoje, né? Assim, a gente nunca fotografou tanto e nunca viu tanta fotografia como a gente vê hoje, né? Assim, e ao mesmo tempo, assim, essa fotografia que a gente vê hoje é justamente uma fotografia que apaga o corpo, eu acho. Assim, isso para mim, por exemplo, é uma questão, assim, mesmo quando a gente fala de fotografia, a máquina, né? Assim, a máquina entra na frente de tudo, assim, e foi uma coisa que eu nunca aceitei de maneira apaziguada esse tipo de comentário, porque quando a gente está fotografando, a gente está com o corpo no espaço, né? Assim, e o que eu fotografo é essa minha experiência do corpo no lugar, né? Assim, e isso para mim era uma coisa muito importante de trazer para o trabalho, né? Assim, de fazer com que essa experiência tivesse ali nas imagens, né? De algum modo, né? Assim, eu acho que muito também por conta de um modo de fotografar, assim, que é um processo lento de fotografar, entre aspas. Eu não trabalho com uma câmera de grande formato, mas eu faço um processo como se fosse de grande formato, né? Assim, adoraria trabalhar com uma grande formato, aquele tempo demorado de colocar o negativo, tirar o negativo, ajustar o foco, tudo demorado lá, assim, porque essa demora, esse tempo ali é um tempo que a gente escuta o lugar, né? Que a gente olha o lugar, se relaciona com o espaço, coisas acontecem na nossa frente e isso vai construindo a imagem para nós, né? Assim, então, assim, apesar de trabalhar com uma câmera que não é uma grande formato, eu tento trazer manter esse processo, trazer esse processo para ali, né, para esse trabalho. E isso, assim, eu acho que a questão da presença do corpo é sempre muito importante. E eu acho que o fotografar é um ato performático, de algum modo, né? Se a gente pensar essa ideia da performance do corpo e tudo mais, né? Assim, ao contrário desse corpo apagado que muitas vezes a gente pensa na fotografia, eu acho que o corpo sempre esteve presente. Um exemplo que eu sempre dou, assim, se a gente olha uma pintura de batalha, o cara pode ter pintado aquilo lá sem ter passado por perto. Agora, se eu vejo uma foto de guerra, o cara estava na frente daquilo. Ele estava sentindo o cheiro do sangue, o cheiro da pólvora, o medo, o pavor, tudo aquilo, a morte na frente dele, e ele está fotografando com tudo aquilo, né? Assim, então, essa experiência nossa no lugar, no que está sendo fotografado, isso vem, né? Assim, acho que quando a gente passa a ter consciência disso, no processo do fazer, assim, abre uma possibilidade para que isso venha na imagem e se estabeleça essa relação com o espectador da imagem, né? Assim, acho que isso é uma coisa que para mim é muito importante, né? Não pensar a fotografia e que se contrapõe um pouco essa lógica dessa fotografia tão presente hoje, né? Assim, de bater o olho, é isso que está mostrando, né? Que nunca é isso que está mostrando. E como é que você se vê, depois de 3 anos, sempre indo até lá, longe, vamos dizer assim, no trajeto, desde a primeira vez que você foi, porque às vezes quando eu vou fazer esse serviço, eu vou pensando numa coisa, chega lá, muda tudo. E você 3 anos indo, 3 anos vivenciando esse lugar, como é que você se viu se transformando nesse processo? E nas duas fotos, né? Tem uma transformação que é brutal, que é final de pandemia, né? Assim, isso estava ali. Uma primeira imagem, assim, quando surge esse trabalho, foi em fevereiro de 20. Assim, um mês e tanto antes de entrar a pandemia. A gente tinha feito uma imagem e falei, putz, aqui tem uma coisa que eu queria seguir e tal, acabei não seguindo. No meio pro final da pandemia, cheio de máscara, fui tentar fotografar uma vez, não consegui, assim, porque colocava o tripé, a câmera e chegavam 2, 3 pessoas. E aí, o que você está fazendo e tal? Eu vazei, não voltei, assim, e quando foi com vacina e tudo mais, eu consegui voltar, né? E aí estar nesses lugares, esses espaços públicos, né?
trânsito de pessoas e tudo mais, de conversar com as pessoas. Muita gente chegava a perguntar o que era. Mas, assim, eu acho que isso é algo assim, que está presente nesse processo de modo incontornável, né? Assim, e tá sempre voltando no lugar. Eu sempre comento assim de que um pouco do que o Jairo fala da experiência do Lévi-Strauss, né? Olhar aquilo como um país como uma boca banguela, né? Assim, desse olhar, assim, que esse primeiro olhar tudo é novo, né? Assim, tudo é novo, ou a gente pode dizer assim que a gente não vê, a gente reconhece coisas, né? A gente revê, né? Também uma outra maneira de pensar, mas esse rever é sempre rever um estereótipo de algum modo, né? Assim, que a gente tem daqueles lugares, assim, não me parece à toa que o Lévi-Strauss fala em um país, uma boca banguela, que uma imagem que se tem do Brasil na Europa é um país da pobreza, né? Da miséria, né? E ele associa isso antes de chegar, né? Tô vendo lá isso que me falam, né? De algum modo, né? E eu acho que o retornar várias vezes do lugar faz com que esse estereótipo se desfaça. Eu comece a perceber coisas mais cotidianas, mais corriqueiras, e o olhar não fique tão atento àquilo que é muito diferente para mim. As coisas vão, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. Várias vezes chegava lá e meio que, putz, não tem que fotografar aqui. Né? E ficava lá, e de repente a coisa ia se organizando, né? Assim, eu acho que era... Não se tornar banal, né? Também, né? Não se tornar comum para vocês também, né? Eu acho que o grande processo, Rodrigo, era se tornar comum, assim, e não se tornar exótico, né? Assim, acho que quando essa, digamos assim, uma familiarização, digamos assim, né, isso vai ocorrendo, isso, entendendo um pouco a lógica da coisa, que a gente vai vendo o espaço, né, como ele vai se movimentando, as pessoas se movimentando. Se vai num domingo, é um tipo de coisa, vai numa terça-feira à tarde, é outra cidade, né? Assim, acho que isso vai acontecendo sempre, assim, de estar retornando tanto tempo no mesmo lugar, né? Assim, eu acho isso importante, assim, eu acho que é quando a gente desfaz o estereótipo que o trabalho começa a acontecer, assim, isso daí. Tem um colega que mora ali nesse lugar, ele olha as imagens e ele não reconhece isso daí. Ele fala, é lá, mas pode ser qualquer lugar, né? Assim, um pouco não é falar isso é a cara do Maracanã, é a cara do São Gabriel, que é o bairro que eu estava fotografando, né? Assim, então, eu acho que nessa experiência, assim, para mim é muito importante. Ok. Foi Mila. Gente, eu também não sou do mundo das artes, né, mas agradeço o convite, Felipe, para falar sobre suas imagens. E aproveitando um pouco o gancho do que foi falado, eu queria... A gente foi falar da resistência das imagens, né? Eu acho que a gente tem que falar da resistência do fotógrafo, um pouco, assim, pelo tanto que eu te conheço, né? Sigo um pouco com o Felipe há alguns anos e com a Mila, sempre umas discussões, né? Já vai fazer uns 20 anos, alguma coisa assim, de imagens. E eu me lembro de uma exposição que a gente fez chamada O Lugar de Cada Um, né? E que o Felipe mostrava o lugar dele, o lugar de onde ele olhava, o que ele estava fazendo. E agora, quando eu recebi esse livro há 2 dias atrás, eu acho que pensei o livro, esse nome que você deu, registros geológicos, desculpa, me fez saber todo o teu trabalho, assim, sabe, porque eu acho que essa forma de estar no mundo, essa forma de buscar o mundo, entender o mundo, compreender o mundo, e com isso produzir imagens que talvez reflitam esse estar no mundo, é um sinal de uma resistência muito grande tua também como fotógrafo, assim, né? É muito fácil a gente desviar por alguns caminhos como fotógrafo, eu acho, como em busca às vezes de algumas certas imagens, mas você vai em busca do mundo, né? E por acaso esse mundo vira imagem, né? E eu não vejo tanto um processo ao contrário, assim, né? E você sabe que algumas ideias, a minha fala vai ser meio solta, assim, alguns pontos, assim, vendo tuas imagens hoje. Tem um compasso no teu trabalho agora quando você estava falando assim, não, eu quero que se torne comum, eu quero que
que eu vá indo, que eu tenho outro tempo, quero demorar para fotografar, né? Todo esse teu processo de fotografar e o resultado que você consegue com ele é uma vantagem de uma compreensão do mundo, né? De você, e que o mundo venha para as tuas fotos, e não, né, tipo, você use o mundo para fazer imagens, assim. Então, eu acho que esse processo é um processo que não é comum, né? Não que ele seja específico seu, mas você resiste muito fortemente nele. E esse teu movimento, eu acho que tem uma coisa muito forte no movimento, né? A gente pode falar das imagens como imagens isoladas, mas quando a gente vai passando pelo teu livro e vai olhando imagem por imagem, tem uma certa trajetória de exploração, no melhor sentido, do explorar, do conhecer, do querer ver, né? De chegar assim, você vê um barranco com um carro, começa o livro assim, e a gente fala assim, para onde que a gente vai? Né? Vou para cá, vou para lá, vejo outro barranco, vejo alguma coisa caída, descubro uma vista da cidade, chego no alto, vejo a cidade, assim, né? Então, tem todo um caminho colocado ali, que é um caminho que você percorreu por anos ali fotografando, mas que no livro ele dá ele meio que resume um processo de olhar, né? É aquilo que a Mila falou, eu acho muito importante, sabe? A gente olha e fala assim, nossa, a Estrada da Ribeira, né? Nossa, minha infância inteira, todo domingo eu passava por essa estrada para visitar meu sítio, meu bom sítio. E o que eu acho curioso é que assim, a gente tinha que ter mais Estradas da Ribeira em imagens, na verdade, né? A gente tinha que ter mais essa experiência em imagens e não olhar isso como algo tão diferente, assim, que isso é o comum para muita gente, né? Então, justamente você olha e querer compreender isso e a possibilidade disso é muito forte, assim. Então, você sabe que tem um autor que ele vai falar o seguinte, até quando a gente fala, várias pessoas comentaram, tem muita imagem hoje em dia e tem, né, enfim. Mas ele vai falar que existe a fotografia que é aflitiva e existe a fotografia afetiva, né? E o seu, eu acho que entra mais nesse aspecto da fotografia afetiva, do estar afeto ao mundo, né? De conseguir... E você sabe que tem uma coisa que eu acho muito curiosa, a gente vai acompanhando o trabalho de um fotógrafo, você vai ver o jeito que ele se movimenta no mundo, né? E é uma coisa que me interessa muito. Assim, eu acho que das imagens, você falou bastante, eu acho que o professor falou bastante, mas eu queria falar um pouco do teu processo mesmo. Porque a gente vai indo nelas, e é muito curioso que no livro, a gente vai explorando, vai vendo coincidências. E uma das coisas que se fala até em geografia assim, conhecer um lugar, conhecer um espaço, é você buscar as categorias que estão inscritas nele, né? Quando você faz aquele teu processo de trabalho que você vai colocando assim, o que é isso aqui, esse grupo de imagens, que tem no livro, né? Tipo, quando você vai seguindo, você até tem as pausas assim para você ver isso, você estabelece as categorias que são do mundo, isso vira uma proposta poética, né? Então vira uma forma de estar. E esse trajeto que você vai até o cume ali, aquele primeiro díptico que você tem, que você mostra a cidade, ali me dá muito aquela sensação, até pelo ângulo que você está, sabe, de imagens que a gente vê por aí, que são aquelas imagens assim, cheguei no topo de alguma coisa e agora eu tenho uma boa vista, né? Parece que todo aquele processo para você chegar até ali, você foi assim, vasculhando, andando, tentando conhecer essa estrada e os arredores, para chegar ali, e dali você tem uma descendência gigantesca, porque você chega na gruta, né? Tipo, você cai, assim, né? Então você volta para essa questão muito... Você chega em algum lugar, mas daí você volta para o básico, assim, existe mais natureza, o escondido, aquilo que está, assim, na verdade, nas entranhas do mundo, né? E não naquilo que floresceu, ou que acabou acontecendo, assim, né? Então, assim, nesse teu processo, Felipe, uma coisa que eu queria destacar, depois que eu vi teu livro também, eu fiquei olhando todos os fotógrafos que eu acho que a Mila sabe que também a gente é meio apaixonado, assim, por alguns deles, mas, assim, todos os fotógrafos que têm a ver com o teu processo, né? E, assim, com a Antrabe, Adriana Lestido, né? Alguns trabalhos do Alex Sosa, assim, são todos trabalhos que as pessoas foram, tipo assim, o que é esse mundo? O que é isso daqui, né? Então eu quero ser um explorador disso aqui, eu quero conhecer as pessoas, eu quero ver as dimensões, eu quero ver como é que isso se conecta, assim, né? E esse teu processo, tem muitas estradas da Ribeira para serem fotografadas por aí, mas esse processo, e você não sair dele, desde o lugar de cada um,
mata que você fez agora há pouco tempo atrás, né? Que você vai falar assim, eu tenho que descobrir esse mundo, eu tenho que ver o que, que ele traz, assim, o que, que esse mundo que está aí do lado, está aqui do ladinho, né? Tipo, anda um pouco, que tá quando você fez lá em Telêmaco Bordo também, tipo, toda a questão da clavinha, assim, esse mundo que está aí, que é fácil da gente acessar, mas que a gente não acessa com imagem, a gente acessa com naturalidade, você traz isso à vista, assim, né? Então essa questão de estar aí, a gente vê, mas a gente não olha com cuidado, você chama essa atenção. E isso acho que causa um estranhamento, a gente tem que prestar atenção. E não é uma coisa nova na fotografia, mas você faz isso com muita resistência, né? Tipo, você não deixa de fazer isso. Sim. Então toda imagem tua, parece que você tem quase que uma homenagem a esse poder da imagem, né? Da imagem fotográfica, que nem se falou da imagem de guerra, de conflito. A pessoa estava ali, você estava ali, você quis estar ali. Né? Por que não tem outras pessoas que querem estar ali olhando? Assim, né? Então, nesse sentido, eu acho um processo extremamente rico, né? De dividir com a gente uma forma de estar no mundo. Né? E eu acho isso extremamente bonito. Assim, então, eu queria destacar em especial isso daqui. Tá? Só um comentário que também, uma coisa que são importantes, assim, é de que isso para mim é um debate muito forte assim, dentro do campo das artes, assim, porque nas artes visuais a gente é muito movido àquilo que está dentro de nós, né? Assim, o discurso de uma expressão de uma subjetividade. Eu acho que para mim o que me encanta na fotografia é exatamente esse movimento em relação ao mundo. Né? Sim. Assim, e a minha relação com esses lugares, a relação desses lugares com quem está nos lugares. Né? Assim, isso para mim é uma coisa de fato assim, que acho que foi o que me fez ficar na fotografia, assim, de chegar, encontrar isso e manter, e imagino que por isso você perceba em vários trabalhos. Né? Vários. E é isso de o mundo vir para as imagens, né? E você está disposto a ser afetado por esse mundo, né? Tipo, você querer conhecê-lo, né? E não colocar a sua... Lógico, outras conexões que a gente pode fazer às vezes, mas... E assim, isso não quer dizer que você deixe de lado a imagem, não tem nada a ver com isso aí, a preocupação com a imagem, né? Mas é que você chega numa imagem que é composta a partir desse mundo que está na tua frente, né? Que você explora, assim, né? Então isso eu acho de uma riqueza maravilhosa, assim, e aprendo muito sempre vendo as suas imagens, assim, sabe? Então, eu queria destacar isso. E um outro assim, detalhe que eu queria destacar teve uma vez que eu estava eu tô sendo bem pessoal aqui, né? Mas uma vez a gente estava num bate-papo, né? Falando de gente que a gente gosta de ver, de ler, etc. E você estava com um livro do John Berger na mão, que era o... Como é o nome? Para Entender a Fotografia. Eu tinha esse livro em casa. E daí você abriu e tinha uma frase destacada no teu livro que é justamente o que eu destaco e que eu mostro para os meus alunos. A linguagem da fotografia é a linguagem dos acontecimentos. A linguagem da fotografia é a linguagem dos acontecimentos, né? E eu me lembro que quando eu li essa frase dele, é aquele dia que você para no mundo e fala assim, deixa eu ver tudo, assim, né? Tipo, de imagem, assim, de várias coisas que você acredita, que você achava que acreditava, enfim, né? E quando ele traz isso do acontecimento, o que é o acontecimento? É o estar aqui ou agora, né? Aqui, agora, em conjunção com o mundo, assim, seja com essas pessoas longe, com esses espaços, assim. E eu acho que esse reencantamento, né, que o professor comentou, essa vontade, eu acho que você encontra esse reencantamento em vários momentos que você está nesse lugar, com toda a crítica, com toda a questão que tem que ser pensada desses lugares, mas é o encantamento do acontecimento, né, de olhar e falar assim, eu estou aqui, eu estou vendo isso, e isso a gente consegue registrar e trazer para o mundo, assim, sabe? Então eu acho que isso é extremamente tocante todo o teu trabalho, assim, sabe? E realmente eu acho que agora você chegou num título com registros geológicos que, assim, para mim, você devia chamar todo o teu trabalho. Seria o registro 1, registro 2, registro 3, registro 4. Porque todo o teu trabalho, no final das contas, é uma busca, assim, pelo que é o mundo, né? O que é o mundo, o que é a constituição do mundo hoje em dia. E até como é que a gente pode até categorizar isso, assim, de uma certa forma, né? Trazer, assim, os elementos que são importantes. Que a gente fica bem perdido, às vezes, eu tive que ver muitas vezes teu livro, assim, né? A gente fica meio perdido de vez em quando, mas de repente é isso que a gente quer. A gente precisa dessa incerteza que você até coloca, né? Desse estar num lugar, mas não saber como viver ali, como estar ali, né? E deixar que isso seja parte da nossa vivência, assim, né? A fotografia mais comercial é muito direta, algumas outras fotografias são muito pessoais, mas a gente precisa dessa fotografia que me desestabilize no mundo, né? E você consegue fazer isso, assim, no seu trabalho, então
Eu só queria comentar isso. Tá bom? Tá bom? É isso. Obrigado. Ó, a Nusca acompanha acompanha e trabalha junto, né? Mais de 20 anos, né? Assim, desde os Cidades Vizinhas. Cidades Vizinhas foi quando? 2004. 2004. Desde 2004. Então faz 20 anos. 20 anos, desde 2004. Né? A Nusca, a Mila, a gente tem aí, a Inês está aqui, a Lídia, né? Tá por aí também. O Thiago estava junto também, Humberto. Né? O Humberto, assim. Kenji. O Kenji, assim, que foi do espaço, né? O Gustavo está aqui também, passou lá, que era o Núcleo de Estudos da Fotografia, foi um espaço que a Mila... Parecido com esse. É. Bem parecido fisicamente com esse. Foi onde eu fui lá, encontrei a galera para estar fotografando, discutindo fotografia. E aí depois teve um segundo projeto daí, né? Que foi o Escapatórias. Isso. Né, que era um lugar de cada um, né? Essa exposição que a música comentou. Também então, acompanha aí de tempos, né? Sempre de trabalho, assim, e sempre assim, também são pessoas super queridas, assim, tipo o Travnik, né? Nossa, o trabalho do Travnik são assim, né? Tipo, nossa, é uma visão de... E é um estar no mundo. Você veja, o Travnik, ele até brinca, né? Que ele vai pro mundo para fotografar e não sabe quando volta. Não sabe o que vai acontecer, né? A Adriana Listido, naquele trabalho Antártida Negra dela, que tem os diários, ela vai e fala assim, o que vai acontecer? Não sei, assim. E a Antártida se mostra negra, ela não se mostra branca, né? E assim, e ela vai com que ela tem que compreender o que está na frente dela, né? Então, parece uma coisa simples, mas é uma coisa que está muito entesada. Sim. Né? Em vários campos. Obrigado de ter vindo aí, tá? De estar conversando sempre, né? Sempre. A música tinha também, como o Ronaldo, tinha visto um pedaço, né, no meio do caminho. Sim, sim. Eu também vi as grandes. Do trabalho. Tá? Gente, tá aberto. Quem quiser falar, comentar, fiquem à vontade. Acho que o Paulo tá falando. A gente gosta de falar, né? Se não, sim, queria agradecer de coração, assim, todo mundo que esteve aqui agora, que mais que não tenham falado, né, estavam aqui conversando, né, também, uma maneira de conversar, não é só, né, assim, silêncio, a gente conversa também, isso é importante. O arquivo em PDF do livro vai estar disponível na internet, eu vou estar divulgando para todo mundo, para poder baixar, não é só para ficar vendo, tá? A ideia é que no começo do ano que vem consiga imprimir, ter uma versão impressa, essa é uma ideia que queria ter feito para agora, mas não foi possível, mas para o começo do ano que vem acredito que sim. E essa conversa de hoje também está gravada e vai estar disponível na internet, tá? Para quem quiser rever ou passar para alguém e tal, tá? E terminando aqui, agradecer a Thalita, estava aqui, o Natan, cadê o Natan? Tá lá, né? Ronaldo, a Nusca, Lídia, o Thiago mais uma vez, a Mila também, sempre junto aí nos projetos, tá? E todo mundo, obrigado de coração. Falou? Obrigado. Então,